Geninho, bom dia. Bom dia. Vamos lá para a nossa última coletiva pré-jogo. E para um jogo tão importante, uma partida decisiva, e para nós aqui fica aquela expectativa de saber quem joga no gol, né? Como é que está a condição do Aranha? Ele terá essa condição? Não terá? Será o Rubinho o goleiro? Como é que foi essa semana de conversa para definir essa posição com a ausência do Kozlinski? Não, eu acho que os dois estão em condições de jogo. O Aranha vindo de uma recuperação, né? Claro que ainda não 99%, mas não 100%. O Rubinho vem bem, não tem um problema físico, vem treinando. Então, eu acho que eu tenho duas boas opções. Dois jogadores experientes, que é fundamental para esse jogo. Dois jogadores experientes, dois jogadores acostumados a isso. A gente vem trabalhamos com os dois, ontem fizemos a opção dos dois. E a gente vai ver a reação, como eles se comportam, para poder definir. Eu acho que qualquer que for a escolha, o torcedor pode estar certo que vai corresponder. Acho que são dois jogadores que não deixam o treinador temeroso, né, em relação à escalação. Acho que por qualquer um deles que eu optar, sempre bom você fazer um segredinho, né, não divulgar antes, mas eu tenho tranquilidade em qualquer um dos dois que for começar a partida. Bom, Geninho, segue o mistério no gol. E no ataque? Rodrigão volta para a titularidade ou vai ter manutenção do time que venceu o CSA com o Daniel Amorim? Outro mistério. Não, é claro que eu tenho meu time definido. Eu falo sempre para vocês que nenhum jogador dorme sem saber que vai jogar, né? É por isso que nós fizemos, peço desculpa a vocês, mas por isso que nós fizemos o nosso trabalho fechados ontem, porque eu fiz algumas mudanças, algumas observações no time, que eu posso iniciar ou dentro da necessidade de fazer no jogo. E hoje com aquele time que eu defini que provavelmente iria começar o jogo, que provavelmente vai começar, espero não ter nenhum problema até amanhã, nós fizemos posicionamento, para cada um saber o que vai fazer, ensaiamos algumas jogadas de bola parada, com o grupo e com as opções, mas eu tenho o grupo definido. É que a gente se reserva o direito de não divulgar, porque é um jogo decisivo. Contra um treinador que conhece muito bem o Avaí, as coisas do Avaí. Hoje todo mundo conhece bem todo mundo, né? Se você tem de antecedência a certeza de como vai jogar o time do adversário, você se precaver bem melhor, você faz de repente um planejamento um pouco melhor. Se você tiver dúvida, não que isso vá decidir o jogo ou não, mas você tem que falar para o teu jogador, é assim ou assim. Principalmente se a característica do jogador que vai entrar em relação a um ao outro for um pouco diferente. Então você tem que passar duas informações para o teu jogador, e isso, de repente, pode trazer no começo do jogo alguma estabilidade. Então, é só esse detalhe, né? O mistério faz parte desse tipo de jogo. Como foi dito no início da entrevista, eu acho que é o jogo mais importante que o Avaí tem no ano. Ele define o futuro do Avaí para o ano que vem, né? E eu espero que seja um futuro promissor, espero que seja um futuro que realmente traga ao Avaí a chance de se estabilizar e de subir e de crescer como uma equipe que eu acho que o Avaí merece ser, né, e pode ser. Parar com essa história de subir e descer, mas antes de pensar em descer, você tem que pensar em subir, e esse jogo é que nos dá essa chance. Uma luta muito grande nós tivemos aí o ano todo, né? Eu acho que, por mérito, o Avaí merece subir. Nós tivemos 85% entre os quatro primeiros. Claro que, por erros nossos, nós deixamos escapar essa classificação já antecipada, nós já poderíamos ter classificado, tá? Mas também essa equipe teve mérito que, em algum momento que ninguém acreditava, ela foi buscar o resultado que trouxe de novo a equipe para a luta. Nós tivemos bem recentemente dois resultados, o Goiás e o CSA, que eram jogos que muita gente não acreditava, e a equipe foi lá. Então, acho que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo, você tem que dar uma tranquilidade muito grande ao grupo, uma confiança muito grande ao grupo, e procurar usar de todas aquelas armas que você tem para tentar confundir o adversário, procurar saber coisas do adversário, para que a gente possa fazer um bom jogo e, se Deus quiser, tudo correr bem, atingir o nosso objetivo, que é voltar com o Avaí à Série A do Campeonato Brasileiro. Geninho, bom dia.
Além desse mistério necessário aí que tu salientas, eu gostaria de saber o que tu espera do clima, que o clima, como em outras oportunidades, já influenciou no teu time e no teu jogo. O que tu espera para isso e até que ponto tu tens que te preparar no sentido de uma eventual chuva, que é o que a princípio marca? Eu acredito que, muito provavelmente, nós vamos jogar mais uma vez com chuva. O que nós fizemos essa semana, eu falo nós porque aqui nós trabalhamos todo mundo num objetivo só. Quem trabalhou foi o pessoal da manutenção. Fizemos uma manutenção no campo, foi colocado uma cobertura de areia para que você evite pelo menos o barro. Que você possa ter um campo pesado, você possa ter até algumas poças, porque aí depende mais da drenagem do que de outra coisa, mas que a gente evite aquele barro que causa a instabilidade do jogador, que causa o escorregão do jogador, para que se nós tivermos uma chuva, o campo apresente uma condição melhor do que aquela que apresentou contra o Fortaleza. Porque ficou provado que o nosso time jogando num campo naquelas condições tem um decréscimo de produção. É característica do jogador, não adianta. Aí você até vai se adaptar ao campo, mas você vai começar a jogar um tipo de jogo que você não está acostumado a jogar, que é o chutão, que é a bola longa, que é o bico para frente. E não é esse o jogo do Avaí, né? Não é esse o jogo do Avaí. Então, claro que conversamos, mas você só vai administrar o problema na hora que ele se apresentar, porque nós não sabemos a quantidade de água que vai cair, pode ser uma chuvinha, pode ser uma chuvona, mas me preocupa. Eu gostaria de jogar com sol, gostaria de jogar com um campo bom, eu acho que seria bom para o jogo, porque o campo molhado ele se define de repente num lance fortuito, numa bola que pinga e desvia, num escorregão, numa falha por algum motivo. Então você fica convivendo com problemas que de repente num campo seco você poderia não ter. Geninho, bom dia. Olhando para trás, aí você chegou na segunda rodada, se não me engano, olhando para trás, assim, o que mais te marcou essa campanha, independentemente do acesso, independentemente do que aconteça em campo amanhã, mas se olhando para trás, assim, o que você vai guardar desse grupo? E aproveitando também esse teu jeito sereno, tranquilão, assim, se uma semana dessa, assim, você também mexe ali, você também fica um pouco ansioso, nervoso. Não, o que eu vou guardar é o que eu venho falando para eles. Esse talvez tenha sido um dos melhores grupos com quem eu trabalhei nesses meus 30 anos de treinador. Foi um grupo que durante esse período todo não me deu nenhum trabalho. Eu não tive nenhum ato de indisciplina, não tive nenhum ato de rebeldia, eu não tive nada que de repente você chegasse para dar o treinamento, tivesse aquele grande problema para você administrar no grupo. Né? Os problemas que nós tivemos aqui foram problemas ínfimos. Um grupo que muito unido, se gosta, um grupo onde você escalava, e é claro que o jogador que não era escalado não ficava contente, ele não saía dando risada, mas ele sempre respeitou a decisão do treinador e respeitou o colega que estava jogando e sempre torcendo para o colega que estava jogando. Então eu levo realmente um carinho muito grande por esse grupo. Ele vai servir de exemplo, acho que tem que servir de exemplo para todos os outros grupos que de repente passarem por aqui, porque vocês que nos acompanham, nos cobram no dia a dia, são as testemunhas. Nós nunca tivemos um grupo que conviveu com vários problemas internos e externos, né? E sempre soube administrar bem, sempre matou no peito e levou, nunca se entregou, nunca ficou no chão, nunca tirou o pé do acelerador, por mais difícil que fosse o momento, nunca tirou o pé do acelerador, sempre acreditou que podia. Por isso que eu acho que, por merecimento, esse grupo merece subir. Merece ficar marcado na história do Avaí como um grupo que conseguiu atingir o acesso. Então, isso é o que me marcou. Porque vitórias, derrotas, umas eu vou chorar muito, né? Eu choro algumas derrotas mais que as outras, né? E algumas vitórias me marcaram também mais do que outras, porque toda vitória é 3 pontos, toda derrota 0, mas elas têm uma conotação diferente. Eu citei 2 vitórias aqui dificílimas de se conseguir, que era o Goiás em Goiânia brigando, porque nós jogamos numa reta final, brigando por 2 equipes que estavam com a vitória praticamente com o pé no acesso. E a equipe vinha nessas 2 situações de resultado negativo. Então são vitórias com conotação diferente. E alguns jogos que você não engole a derrota, né? Por mais que você esteja acostumado, que ela faça parte,
E esses pontos das derrotas estão impedindo que nós já estivéssemos comemorando esse acesso há algum tempo. Mas eu levo de positivo e mais marcante o grupo, o comportamento desse grupo. A gana que esse grupo tem de atingir o objetivo, eu acho que vai ficar marcado sempre. Eu procuro ser tranquilo, porque eu acho que se o jogador olhar o comando e não ver o comando tranquilo, como é que você vai cobrar a tranquilidade do grupo? Então eu procuro, claro que dentro eu estou fervendo, né? Eu tenho a mesma responsabilidade, eu tenho a mesma ansiedade. Talvez pelo fato de ter passado já por várias situações dessas, me dá um pouco mais de tranquilidade de conviver com essa situação. Mas eu acho que cada situação motiva. Eu acho que um acesso, eu digo sempre isso, um acesso é um título. É um título. Eu vou chegar no mesmo lugar que o Fortaleza. Eu vou ter a mesma vantagem que o Fortaleza. Fortaleza não vai entrar com um ponto extra para começar a Série A, ele vai começar do zero, como eu. Então, eu acho que você subiu, você tem que comemorar como se fosse um título. E título você não consegue toda hora na tua vida, né? A satisfação pessoal de você atingir um objetivo que você se propõe, ela não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Então é claro que mexe comigo. Mexe, eu procuro ver tudo, eu caço fantasma, eu procuro me cercar de tudo, mas eu procuro passar uma tranquilidade para o jogador e para os outros membros da comissão técnica ou para qualquer pessoa. Porque eu acho que o comandante tem que ser assim. Se você demonstrar instabilidade, se você demonstrar desconfiança, se você demonstrar que você não acredita, como é que você vai cobrar isso do teu grupo? Então eu acho que esse meu comportamento ele tem que ser, sempre fui assim, né? Procuro às vezes me controlar um pouco, procuro às vezes não externar tanto a minha ansiedade, às vezes o meu descontentamento, procuro também quando ganho não ser muito eufórico, não sair pulando, virando piruleta, procuro manter uma neutralidade, mas eu sou um ser humano como todo mundo. Eu apenas procuro controlar um pouco mais minhas emoções e procuro externá-las de uma maneira mais tranquila. Volta para o Fortaleza, muito se questionou a postura do Avaí de não ter segurado o placar, aquele pontinho que hoje está fazendo falta. É um jogo para ficar atento aos outros resultados, principalmente o do CSA, e já aproveito e emendo também se você acredita que pela situação do Juventude, de já estar rebaixado, com um time praticamente sub-20, vai ter algum favorecimento a favor da equipe de Alagoas? Bom, primeiro, graças a Deus, aquele ponto do Fortaleza não está pesando em nada, porque eu jogaria pelo mesmo empate e precisaria da vitória da mesma maneira se tivesse acontecido. Mas eu chorei muito aquele ponto, reclamei muito aquele ponto. Realmente houve um desencontro de informação, muita gente sabia o resultado, menos quem deveria saber, né? Mas eu digo que os erros acontecem na vida para que você aprenda com eles. Normalmente se aprende de uma maneira dolorosa, qualquer que seja o erro, mas que você aprenda para não repeti-los. Então está sendo montado um sistema de informação muito grande para que a gente acompanhe. Porque é claro, se você de repente vê um resultado que te favorece lá, o jogo aqui toma outra conotação, porque o resultado de lá pode favorecer um lado ou outro, como o resultado de lá pode incendiar meu adversário, né? Então, a gente vai ter que acompanhar mesmo, seguidamente, essa situação em relação ao comportamento disso aí. Agora, espero que a gente não precise muito do resultado de lá. Nós jogamos pelos nossos méritos, jogamos pelo nosso resultado. Vamos jogar na nossa casa. Eu acredito que a torcida vai estar presente. A gente sente, caminhando na cidade, o ambiente é outro. Né? Muita gente que ficou meio descrente depois daquela derrota contra o Fortaleza, com essa vitória que nós tivemos contra o CSA, reacendeu a possibilidade, a combinação de resultados nos trouxe essa chance. Então, eu acho que o torcedor havaiano hoje ele está acreditando mais. Ele vai vir jogar a favor do clube, vai vir jogar com o clube. E eu acho que isso vai ser fundamental, vai nos ajudar demais, porque eu tive do outro lado, eu trabalhei na Ponte. Eu tenho certeza que vai vir, o número de torcedor que a Ponte puder trazer, ela vai trazer. E esses torcedores vão jogar junto com o time da Ponte, porque é uma torcida que compra a briga e joga junto. Então, nós não podemos, de repente,
ter a torcida do adversário incentivando mais o adversário do que a minha. Não acredito mesmo. Tenho certeza que o havaiano vai estar aqui, o torcedor do Avaí vai estar aqui, a nossa torcida organizada estarão aqui, e todo mundo pensando de maneira positiva, né? Não vamos esquecer que se o jogo terminar como começa, nós subimos. Então não começa, de repente, pressionar muito o jogador para ele tentar, de repente, correr atrás de um gol e tomar um gol de contra-ataque. Claro que nós vamos tentar ganhar o jogo. Não estou dizendo aqui que nós vamos jogar pelo empate. Não vamos, não. Porque quem joga pelo empate acaba perdendo. Eu penso assim. Nós não vamos mudar em nada a nossa postura de jogar. Mas nós não podemos nos precipitar. É um jogo que nos dá a chance de buscar o resultado com mais calma. Apenas isso. E o torcedor tem que entender isso também. O torcedor não pode passar a ansiedade dele para dentro do campo. O jogador já vai estar uma pilha. Todos nós sabemos que nosso time tem pouquíssimos jogadores experientes. Tem muito garoto jogando, muito garoto que está vivendo essa situação talvez pela primeira vez. Se você jogar carga em cima desses garotos, aí, de repente, nós vamos ter algum problema que possa nos prejudicar bastante. E a questão do CSA? Não, acredito que não. Eu acho que, é claro que o Juventude já liberou alguns jogadores, o Juventude já está pensando no Campeonato Gaúcho no ano que vem. Mas eu acho que aqueles que ficaram lá vão tentar mostrar qualidade, inclusive para aquilo que o Juventude tem pela frente. Eu também joguei no Juventude, né? Tive praticamente 2 anos dentro do Juventude como jogador, voltei para o Juventude 2 vezes como treinador, conheço bem o pessoal do Juventude, conheço as pessoas que dirigem o Juventude, são pessoas seríssimas, são pessoas honestas, que não entram em esquema, tá? E eu acredito, conheço muito bem o treinador do Juventude, o Vink, foi meu companheiro de futebol, nós jogamos praticamente juntos. É uma pessoa séria, eu acho que ele vai motivar o seu grupo, ele vai tentar tirar o melhor do seu grupo. Nós vimos esse grupo, o próprio Vink e algum jogador chorando na queda do Juventude. Eu acho que um time que tem esse comportamento não pode, no último jogo, entregar um jogo. Ele pode até perder. Ele pode até perder, mas jogando a bola. Não acho que vai haver favorecimento, não. Torço para que o Juventude faça um grande jogo, torço para que o Juventude se recupere, que ele termine o campeonato com uma grande vitória. Eu acho que tem condições disso. Eu não tenho esse temor da entrega de jogo, não, porque conheço muito o pessoal do lado de lá. Ô, Geninho, pelas minhas contas que eu fiz aqui, você falou que tem 30 anos de trabalho, poucas vezes que você foi comandante, você foi treinador em um pouco mais de 30 clubes, né, aqui dentro do país e fora também. E você já viu e sentiu de tudo nesse futebol, né? Você já teve todas as emoções no futebol. Agora vem um acesso, uma possibilidade de mais um acesso na sua carreira. Por mais que você tenha visto tudo isso que aconteceu, como é que está o Geninho assim, por dentro? Eu sei que, como você mesmo disse, você é ser humano, sente a mesma coisa, mas com tudo que isso aconteceu, é mais um jogo, é mais um acesso, não? Como é que está sendo para você hoje? Não é mais um jogo, não é mais um acesso, não é um jogo normal, não é um dia anterior ao jogo normal, não vai ser um dia de jogo normal, mesmo com tudo que eu vivi. Eu acho que cada experiência é uma experiência. Cada experiência é uma experiência. Eu acho que isso é o coroamento de um trabalho todo que eu fiz esse ano, que eu me propus a fazer. E eu acho que, como todo ser humano, acho que toda pessoa, quando você traça um objetivo na tua vida e você alcança esse objetivo, você se sente realizada. E cada vez que eu traço um objetivo, ainda mais na minha idade, eu acho que os desafios na minha idade me motivam muito. Eu fui perguntado, por que você ainda está trabalhando? Porque eu gosto disso, eu tenho tesão no que eu faço. Então eu ainda sonho com as coisas, eu me empolgo, de repente com um título, eu me empolgo com uma classificação, eu me empolgo com um trabalho bem feito, com uma vitória. Eu ainda sinto muito uma derrota e me empolgo muito com a vitória. Às vezes eu não extravaso isso aí, porque é o meu jeito. Tá? Vocês vão ver, de repente, eu ganhar o jogo, eu classificar o Avaí, vocês não vão me ver pulando que nem um doido para dentro do campo. Mas eu vou estar imensamente feliz por dentro e eu vou ter a mesma satisfação, de repente, que eu tive quando eu ganhei o título brasileiro. Porque vai ser a realização de um trabalho, vai ser... Eu, por exemplo, provar para mim mesmo que eu ainda posso. E como eu digo, na minha idade, eu provar para mim mesmo que eu ainda posso é fundamental. Fundamental. É isso que me mantém trabalhando. O dia que eu aceitar um jogo desse como um jogo normal, se eu ganhar, ganhei, se eu perder, perder, eu tenho que parar. Eu tenho que pegar minhas varas e pescar, tenho que cuidar de neto, tenho que fazer outra coisa e largar o futebol. Enquanto eu tiver esse fogo que eu tenho,
esse tesão que eu tenho por trabalhar, de querer ganhar. Tá? Eu falo sempre para meus jogadores, acreditem como eu acredito. Tá? E tenham fé como eu tenho a fé que nós vamos chegar. Então, pode ter certeza que eu estou tão ligado quanto eu tive lá atrás, no começo. Eu acho que, como eu disse para você, o acesso é um título. Então, eu estou disputando um título. Amanhã eu vou disputar um título, mais um título na minha vida. Tá? E gostaria muito de colocar no meu currículo mais um acesso. Isso seria um presente meu para mim mesmo de Natal. Eu estaria me dando um presente de Natal. Quem me conhece sabe que é assim mesmo. Ô, Geninho, eu gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira sobre como é que está a condição do Igor Fernandes. Ele recuperou, ele vai estar à disposição para esse jogo? Não, e aí tá fora. O Yuri joga, como você nos disse depois do jogo, seria essa a ideia? Está fora. É entre o Yuri e o João. O João treinou ontem bem também. É da posição. Tá? Mas o Igor está fora. O Igor está fora. O Igor tá fora. E outra questão, só gostaria de voltar no assunto, Rodrigão. Quando a gente abordou esse assunto contigo, depois do jogo lá em Maceió, você disse que não gostaria de falar muito sobre o assunto, porque gostaria de ter uma conversa com o Rodrigão primeiro, saber o que aconteceu, ouvir o jogador, para depois poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Você conversou com o Rodrigão, o que é que ele te passou? Esse assunto foi resolvido internamente? Não, foi resolvido internamente. O jogador teve um problema de saúde, uma amidalite que quando ele chegou na segunda-feira está com febre muito alta, de 40 graus. Nosso departamento médico é altamente competente, mas não faz milagre. Então, entrou-se com antibiótico. O antibiótico demora 3 dias para começar a fazer um efeito mais eficaz. O jogador não treinou segunda, terça, quarta e quinta. Nós viajamos na quinta de manhã, ele ficou fora. Só que na quinta-feira ele já teve uma melhora muito acentuada. Ele esteve no clube, não treinou, mas esteve no clube. Na sexta-feira ele trabalhou. Chegou na sexta-feira. Se a viagem fosse na sexta, talvez o Rodrigão até viajasse, pelo que me foi passado pelo departamento médico, porque ele se apresentou bem. Claro que não tinha treinado sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias. Talvez ficasse fora pela sequência de não treinamento. Mas ele se apresentou bem. Ele fez o treinamento dele pela manhã. Ele não necessitaria um tratamento à tarde. Ele fez um treinamento de campo, que é o que ele podia fazer. E depois saiu com a família, foi ter uma vida normal. Ele que não tinha ficado sem comer 4, 5 dias, optou por ir por um restaurante. E depois, no dia seguinte, foi dar um passeio à praia. Estava bem. Não deveria ter ido. Eu falei para ele, a pessoa tem que ter o bom senso. Ele errou em não ter o bom senso. Não no ato que fez. Se você fica 4, 5 dias debilitado, você fica fora de um jogo por ter ficado doente. Você não viaja num jogo praticamente decisivo, onde você era o titular, o artilheiro do time, um dos artilheiros, todo mundo contando com você. E daqui a pouco cai na rede social que você está num restaurante numa praia, você vai dar o que falar. Mandaria o bom senso que você pedisse uma comida na tua casa e que ficasse quieto na tua casa, sem ir para a praia. Tá? Ou então vai fazer um passeio a pé ali no mercado, vai em algum lugar assim. Então ele errou por ter se exposto. Tá? Está treinando normalmente, não criou problema. Um jogador que está à disposição. Não houve um ato de indisciplina, ele não saiu para quebrar a noite, para fazer nada que o denegrisse. Então, está no grupo e está convocado. De repente vai para o jogo. Sem problema.